Em resumo. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora aqui nos estúdios da 95,3 FM a mais uma edição do programa Em Resumo. Um programa que tem como objetivo fazer a divulgação científica, não é, evidenciar o que é produzido academicamente aqui na UFSCar, nas universidades da região também, não é? E como isso chega até o público, a população em geral, e essas pesquisas, na verdade, que utilidades elas têm para a vida do cidadão que não está envolvido no meio acadêmico. E nós recebemos aqui hoje, com muito prazer, a Monique Maiane da Silva, que é graduada em Biologia e desenvolve uma pesquisa de mestrado em Biologia e trabalha com o tema polinização. Tu lembra disso? A gente aprendeu, acho que lá pela 4ª série, mais ou menos, eu acho que era isso, né? É, por aí. Mas, enfim, só que o que ela faz é muito além do que a gente aprendeu na 4ª série. Ela desenvolve uma pesquisa de grande relevância sobre a polinização, sobretudo no contexto de planeta que nós temos hoje. A gente vai discutir mais sobre isso. Monique, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui para discutir teu trabalho. É um prazer te receber. Muito obrigada. Legal. Bueno, vamos começar com uma coisa simples, não é? O que é a polinização e qual é a importância de compreendê-la, sobretudo nas condições que vive o nosso planeta hoje e o Brasil de forma mais específica. Sim. Bom, a polinização ela pode ser definida como um processo ecológico de interação entre... Ela pode ser tanto abiótica quanto biótica, que é o tema do meu estudo, né? No caso, a polinização biótica, a polinização por animais. E a polinização, ela pode ser realizada por animais vertebrados, por insetos como as abelhas, né? Que é um tema que já é muito bem desenvolvido, muito bem estudado. E os beija-flores, que é o meu objeto de estudo. Ok, os beija-flores. Os beija-flores. Tu falou uma coisa aqui, que eu vou fazer essa pergunta porque eu sei que também é do interesse do nosso público ouvinte, tá? Existe toda uma discussão a respeito da questão das abelhas especificamente, não é? E a possibilidade delas sumirem ou haver uma redução significativa. Que problemas isso implicaria? Bom, acho que o tema que rodeia mais a polinização numa visão antrópica são os serviços ecossistêmicos, né? Certo. Que esses animais nos prestam, vez que a gente depende, que seja num âmbito estético ou que seja numa questão de sobrevivência alimentar ou... Enfim, tudo que nos cerca da vegetação, né? Perfeito. Então, acho que o problema maior que parte desse princípio é exatamente essa questão, né? Dos serviços ecossistêmicos prestados por esses animais, que sejam as abelhas, os beija-flores. Perfeito. Bom, agora vamos especificamente para o que tu estuda, que são os beija-flores. Eu lembro deles quando eu era criança no Rio Grande do Sul. Uns animais pequenos, né? Pequenininho, e meus avós deixavam a casinha com água, com coisa para eles, enfim. Mas, bueno, qual é a importância do beija-flor? Por que você decidiu estudar os beija-flores e não outra coisa? Vamos começar por aí. Bom, acho que começou com a minha afinidade por aves no geral. Eu gosto muito de aves, então, por uma questão... E de conservação, né? Como eu falei, esse tema é muito importante para a conservação, seja de uma visão antrópica ou seja no geral. Então, acho que isso foi o que mais me chamou a atenção para esse assunto. Foi... por se tratar de aves e também conservação, ecologia. Perfeito. Monique, eu estava pensando aqui no seguinte, a gente tem uma região aqui em que há uma grande exploração, a região de São Carlos, enfim, a vizinhança toda. Você tem uma exploração muito grande da cana, da laranja, ou seja, a monocultura é dominante, tá? Como isso afeta o ecossistema, e eu estou pensando especificamente na tua pesquisa, como o beija-flor vai fazer a polinização, por exemplo, numa plantação de cana? Existe isso? Pode ser uma pergunta meia obtusa, é porque eu realmente não tenho conhecimento sobre e tenho curiosidade sobre isso, tá? Como a monocultura afeta esses processos de polinização? Então, o problema dessa questão é que a monocultura
ocasiona uma perda muito grande da biodiversidade. Por quê? Porque você tem só uma espécie de planta que você tem ali na região. Então, pode até ser que, não no caso da cana, mas outros recursos ofereçam alimento para beija-flores, por exemplo. O problema é que a gente tem todo um período floral e tudo mais, e isso afeta a dinâmica, né? Os beija-flores são muito móveis. Eles dependem de uma área que você vai ter uma ampla disponibilidade de recursos diferentes para eles se alimentarem sempre, né? Por uma questão de metabolismo, uma questão energética, e a monocultura implica nesse sentido, tanto para beija-flores quanto para outros animais que polinizam, como as abelhas. Se debate bastante essa questão sobre as abelhas e monocultura. Perfeito. E o beija-flor, qual é o papel dele nessa visão mais sistêmica da natureza? É interessante que, apesar de eu trabalhar com a biologia da polinização, a gente tem essa ideia falsa que tudo é polinizado, né? Mas não é bem assim. Tem beija-flores que realizam a polinização efetiva de uma planta e tem beija-flores que não vão realizar essa polinização, né? Que vão se aproveitar do recurso da planta, que vão roubar o néctar. A gente, inclusive, utiliza esse termo. Só que isso é importante do ponto de vista do animal, né? E os beija-flores, muitas espécies que realizam a polinização efetiva, são fundamental para a manutenção de um ecossistema neotropical, né? Os beija-flores a gente só tem aqui nas Américas, então é um grupo de extrema importância para a conservação. É mesmo? Só tem nas Américas? Só tem nas Américas, que só tem nas Américas, da Terra do Fogo até o Alasca. Que barato. Sim. Bacana. Bueno, e agora vamos te perguntar da tua pesquisa e como surge o teu interesse. Você, desde a graduação, se dedica ao estudo dos beija-flores. Sim. Não é? Como é que isso te chama? Você já falou que gosta de aves e tal, mas por que eles especificamente? Tem um monte de outras aves. Olha, essa pergunta, acho que ela é um pouco... A minha resposta não é muito bonita para essa pergunta. Sem grilo. Porque é o que estava no meu alcance no momento. Claro. Então, tinha alguém que poderia me orientar, né? O Edivaldo Neto, que é meu orientador agora no mestrado também. E se tornou um grande amigo meu. E por uma afinidade, por gostar da pesquisa, ele me ensinou tudo. Então, foi o que... Claro. E eu segui essa área devido a isso. Que massa. Bueno, como é a tua pesquisa hoje, a tua pesquisa de mestrado? Eu vou te pedir para você descrevê-la o mais minuciosamente possível, tá? Pensando nos efeitos que ela tem, não somente para a tua vida acadêmica ou para a UFSCar, não é? Mas para as pessoas em geral, tá? E, obviamente, que dentro dessa pesquisa, automaticamente a gente vai querer saber, e o doutorado? Você vai pesquisar o que agora? Tá. Olha, gostei dessa pergunta. E a minha pesquisa agora, no momento, ela se trata da biologia da polinização, mas não só. Eu vou trabalhar com ecologia geral de beija-flores em uma área de conservação muito importante, que sofre muito com pressões ambientais e com muitos problemas sociais relacionados a isso, porque ele é um parque estadual, né? Certo. Como todos os parques no Brasil, a gente tem toda essa questão, que é o Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, ela vai consistir em... Eu vou uma vez por mês para campo, vou ficar lá durante 5 dias e vou coletar todos os dados, tudo que eu observar a respeito dos beija-flores e sua interação com a planta e com outros beija-flores e outros animais no geral também, porque os beija-flores, eles são muito territorialistas. Então, acontece de você estar olhando, de repente, para uma árvore e ver um beija-flor atacando uma pomba, um bem-te-vi. Isso é comum. É mesmo? Sim, isso é comum. Que louco. Sim. Então, é basicamente isso. E o que é interessante é porque o Parque Nacional de Serra da Canastra é campo rupestre, né? Que se trata de um cerrado de altitude. E é uma área de alto endemismo de plantas. Porque é uma região muito especial em questão ecológica. E esse trabalho vai ser muito importante porque essa interação de beija-flor e planta vai me trazer muitas questões a respeito e argumentos para a conservação desse local, né? E isso é legal para a área, para mostrar para a população, para todos esses embates sociais que tem ali na região, o porquê conservar, o porquê é importante ter o parque ali naquela região. Isso para mim é o que está movendo, o que está me deixando mais animada com essa pesquisa.
Que bacana. E, bueno, e o doutorado? O que tu está pensando em fazer? Então, no doutorado, eu me apaixonei por campos rupestres e eu pretendo fazer uma análise parecida, mas em outro campo rupestre, para posteriormente juntar dados e montar, de repente, um mapa ecológico dessa questão. Perfeito. E me diz uma coisa, tu também fez pesquisa aqui na região, você conhece, enfim, a ecologia da nossa região aqui. E São Carlos, nós temos algumas áreas de preservação permanente, não é? Eu tenho, inclusive, conhecidos que têm uma quantidade de campo, e tem inclusive um rapaz que tem uma chácara que ele só pode usar 25%, 75% é considerado área de preservação permanente. A minha pergunta como está o ecossistema nosso aqui da região? Tu pesquisou isso, investigou? Bom, eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas o que é sabido é que a Mata Atlântica, no geral, né, essa nossa região sudeste, ela é muito desmatada, né? A gente não tem muita coisa, apesar de ser extremamente importante essas áreas de preservação, todas essas questões ambientais que a gente tem em fazenda, essa mobilização, a gente não tem muito o que... Como que eu digo isso? É uma situação bastante complicada. É complicado. Claro, perfeito. Eu estava pensando, Monique, tu é uma pessoa jovem, terminou há poucos anos o ensino médio, tu já tinha alguma inclinação para a área de biologia? Essa minha pergunta se deve ao seguinte, há toda uma discussão sobre o ensino médio, mudanças, etc. Nós estamos aqui discutindo o mérito dessa questão, não é? Mas eu vejo uma coisa que é significativa e bastante importante, já desde o ensino médio, eu trabalhei muitos anos como professor de ensino médio, antes de lecionar no ensino superior, a importância de você já ir despertando o interesse a partir daquilo que as pessoas gostam. Então, a tua vinda para a biologia na UFSCar era o que tu queria fazer? Tu já teve contato com pesquisa de campo quando você fazia o ensino médio, algum tipo de atividade na escola? Bom, eu não tive, mas exatamente o que você disse, né? Esse meu despertar foi muito cedo, com professores. É engraçado que agora me veio uma reflexão que o meu professor trabalhou com aves, o meu professor de biologia do ensino médio, o professor Andrés, e eu acho que começou muito cedo esse meu interesse ambiental mesmo, certo, né? Essa questão ambiental a respeito de tudo que envolve a ecologia. Então, eu fiz uma lista de cursos que eu poderia fazer e a biologia foi o que mais me causou afinidade mesmo. Que legal, muito Sim. bom. E estamos ainda dentro dessa nossa ideia. Eu fico muito curioso com o tema da polinização, porque na verdade a gente já tinha até batido um papo inicial, e eu penso na questão da educação e da cultura como uma certa forma de polinização. Você transfere conhecimento, vida, enfim, não é? Percepções culturais de um ambiente a outro e etc. Pensando nessa perspectiva, enquanto estudante, como é que tu vê a divulgação científica de uma forma geral no nosso país, tá? A discussão sobre temas de pesquisa em ambientes não acadêmicos, como isso que nós estamos desenvolvendo aqui na rádio, como você vê isso no Brasil e como você vê isso na nossa região? Acho interessante te perguntar, porque você está com as mangas arregaçadas e pesquisando e discutindo, então você está percebendo muito vivamente isso. Bom, eu acho que tem muito o que se fazer a respeito da divulgação científica no Brasil. A gente tem um grande problema. Talvez isso não seja muito visível para a gente que está na universidade, porque a gente vive numa bolha, né? Onde as pessoas estão estudando, onde a gente tem esse maior contato. Mas, por exemplo, um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado, ou até mesmo algo científico que você vai produzir, ele vai ser publicado na forma de artigo, né? E quem terá acesso a todo esse conhecimento que a gente está produzindo dentro da universidade, né? Isso é uma questão muito debatível e, infelizmente, ainda é uma área muito pobre no Brasil. Claro. Apesar dos avanços nos últimos tempos, né? Eu acho que tem sido visível a inserção de
e o conhecimento que as pessoas estão tendo mais a respeito da ciência. Apesar disso, a gente tem muito o que fazer ainda. Uhum. Eu tô te escutando e pensando numa coisa. De fato, o nosso trabalho acaba se transformando em artigos e quem vai ler é pessoa que está próximo à área da gente. Quer dizer, alguém da minha área talvez não leia o teu artigo e talvez tu não leia um artigo que eu escrevi, porque a gente está discutindo áreas, enfim, temas distintos. Mas eu estava pensando numa outra questão, e sobretudo pelo fato de você ser jovem e estar desenvolvendo a tua vida acadêmica, essa questão da linguagem da divulgação. Como tu vê a questão do uso de blogs, por exemplo, tipo um blog que fosse o diário de pesquisa da Monique, em que a Monique fosse comunicar para a avó dela e para o filho da tua irmã mais nova, certo? O que ele deveria começar a pensar a respeito do ecossistema, da polinização, das aves, etc. Como tu vê a questão do uso de ambientes virtuais para a divulgação científica numa linguagem não tão científica assim? Bom, isso é muito legal porque a internet é uma ótima ferramenta para isso, né? E de fato a gente tem canais no YouTube ou blogs muito interessantes sobre ciência e que trazem informações muito ricas, né? Só que o que acontece também por outro lado é que as pessoas, nessa tentativa de simplificar, né, de fazer com que a nossa avó entenda, acabam omitindo ou mudando algumas informações. Claro. E a ciência ela tem que ser a transmissora da verdade, né? Então, as palavras, elas são muito importantes nesse processo, né? Então, às vezes, a gente vai se utilizar de um termo complicado e cabe explicar o termo complicado. Perfeito. Mas Perfeito. Ter essa preocupação com sempre transmitir o que é conhecido, né? O que a gente sabe nessa área. Isso é muito importante e isso é a minha crítica maior ao que eu vejo nas redes sociais. Perfeito, perfeito. A gente fala em redes sociais e você pensa naqueles youtubers, de repente estão até discutindo fazer isso virar uma profissão ou não, também nem entro no mérito, porque é um outro assunto isso. Mas existe sim, e tu menciona aí uma coisa que é preocupante, que é a simplificação que acaba mudando os próprios termos da ciência e até o conhecimento minimamente adequado a respeito de objetos de estudos. Como alguém que está na pesquisa, o que tu sugeriria na tua opinião, ou na tua opinião, se tu tivesse que resolver esse problema da divulgação científica? E, aliás, esse nosso programa, em resumo, é um programa que também se destina à divulgação científica, não é? Se tu tivesse que resolver esse problema como estudante, Monique, o que tu faria? Eu acho que esse problema ele é muito mais fundo do que a gente imagina, né? Então, ele vem de uma educação de base para todo mundo falar a mesma linguagem, né? O que eu falo não deveria ser mais especial do que outras pessoas que não estão nesse meio científico entendem, né? Mas, então eu acho que parte disso e parte também da consciência de quem está falando, né? Dessa preocupação em querer educar, né? Em querer polinizar, igual você falou. Acho que nesse sentido mesmo, de transmitir o conhecimento e o conhecimento verídico, né? Como a gente tem ele, o conhecimento cru. Eu acho que isso é muito importante. Bacana. Bom, eu vou agora para algumas questões metodológicas, porque é óbvio, quem está nos escutando e de repente tem interesse pelo tema, tá? Ao discutir o teu percurso, não só acadêmico, mas também a tua metodologia de trabalho, como você está desenvolvendo, você acaba facilitando a que o outro tenha acesso a informações e, consequentemente, oriente suas pesquisas, suas investigações para esse lado. Qual é a tua metodologia de trabalho? Que metodologia tu trabalhou para fazer teu TCC? Qual a metodologia que tu está trabalhando no mestrado? E, eventualmente, que metodologia você pretende trabalhar ao desenvolver o teu doutorado? Bom, no geral, a observação de aves é algo muito simples e qualquer
pessoa pode fazer, claro, né? É uma atividade, inclusive a gente tem muitas pessoas que não necessariamente pesquisadoras realizam isso, que consiste em você ir para o campo, que seja na cidade, eu trabalhei no meu TCC aqui na UFSCar, ou no mato, que seja em um parque, e observar a natureza, né? Então, parte dessa observação, esse trabalho de campo ele é fundamental e é a primeira etapa dessa pesquisa. Então, basicamente, como beija-flores são animais muito pequenos, então eu necessito de alguns equipamentos, como um binóculo adequado, uma câmera fotográfica também é importante para registrar a espécie. Então, basicamente, eu tenho uma metodologia de observar um recurso floral, observar uma árvore que tem as especificidades para beija-flores, né, que a gente chama de síndrome floral, que são características que são atrativas para determinadas aves, no caso para beija-flores. Então eu observo esse recurso durante 1 hora aproximadamente e vejo quais beija-flores estão visitando, a forma que eles estão visitando é importante também. Como eu falei, eles podem ou não ser polinizadores efetivos. Então, como que ele entra em contato com essa planta? Como que ele entra em contato com pólen? Então, nessa questão. E anotações sobre isso. E depois desse período, é importante, acho que um biólogo anota sempre tudo, né? Então, eu anoto todas as interações também a respeito de interação entre os outros animais, como eu falei anteriormente. E depois são análises estatísticas em cima desses dados e montar uma história em cima disso, né? Perfeito. Ou seja, não é toda árvore que atrai o beija-flor. Não é toda árvore. Perfeito. Quando tu falou da observação, eu fiquei pensando o seguinte, no meu caso, que seriam ciências humanas e sociais, tá? Você observa, você se apresenta a tua pesquisa, qual é o teu objetivo, também teus pontos de partida, os teóricos que te informam, e aí desenvolve a tua observação. No caso de uma análise no âmbito da biologia, você tem autores específicos que analisam beija-flor, há muita gente pesquisa isso, enfim, ou alguém que analise as aves também pode te dar subsídios para analisar o teu trabalho em específico. Sim, a gente tem bastante isso, tem grandes mestres, né, na área de beija-flores, tanto no Brasil e no mundo afora também. E para as outras áreas na biologia também segue esse padrão, né? Perfeito. Então, cada área pode ter mais ou menos pesquisadores, dependendo do interesse da sua pesquisa, claro, né? Que aí envolve uma questão moral, né? Se são animais que chamam a atenção da sociedade, então, geralmente, a gente tem mais gente estudando em cima disso, ao contrário de outros, como insetos, por exemplo. E é isso, basicamente. Tem bastante gente estudando beija-flor. Legal. Bueno, pessoas, nós estamos, então, encerrando a mais esta edição do programa Em Resumo. Trouxemos a Monique, que é uma estudante que está no calor da pesquisa, bióloga, mestranda em biologia aqui pela Universidade Federal de São Carlos, e ela estuda beija-flores e as formas de polinização. Monique, eu te agradeço por aceitar o nosso convite, te agradeço pelo bate-papo, não é? E eu encerro agora a mais essa edição do programa Em Resumo. E se por acaso, vou repetir o que eu digo sempre, se por acaso tu chegou e o programa já tinha começado, não tem nenhum grilo. Digita no teu computador www.radio.fiscar.br, entra na aba podcast e ali tu pode acessar toda a programação da rádio, inclusive o programa Em Resumo. E para quem ainda não fez isso, eu sugiro que baixe também o aplicativo da rádio. Por quê? Pelo aplicativo você pode concorrer a ingresso para o cinema, par de ingresso para o cinema, para ir com o namorado, a namorada, quem seja, ingresso para show de rock, peça de teatro, show de dança, enfim, tudo aquilo que deixa os nossos ouvintes mais alegres. Aqui você escuta diferente e ganha prêmio ainda. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima edição. 95,3 FM.